Fala galera, estamos de volta para mais um episódio do Veda. E olha, hoje é dia 28, vamos tratar sobre um assunto muito importante mesmo. Hoje a gente vai trabalhar com crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. De maneira específica, eu quero revisar com você, por meio de questões, dois delitos. Um que aparece no artigo 316 e outro que aparece no artigo 317 do Código Penal. É a concussão e a corrupção passiva. Para quem já fez prova, já sabe, não é? São crimes aí que caem muito mesmo, e essa aula vai ser de grande valia para você. Vamos lá. Se cai crime contra a administração pública na sua prova, se está no seu edital, se você está fazendo uma revisão para a faculdade ou para o exame da OAB, gente, cuida, tá? Vem aqui comigo porque eu vou te dar dicas muito preciosas para assimilação desse conteúdo. Primeira questão aí na tela. Olha só. Um policial militar prendeu em flagrante um traficante de drogas e prometeu libertá-lo imediatamente em troca do pagamento de 50 mil reais. Nesse caso, o policial é sujeito ativo do crime de corrupção passiva. E aí, pessoal, nesse caso, realmente eu tenho aqui o crime de corrupção passiva? Questão certíssima. Olha só, vale lembrar que a corrupção passiva, então, ela aparece no artigo 317. Você tem lá como verbos o solicitar, você tem lá o receber e o aceitar promessa. São verbos aqui que compõem o tipo penal da corrupção passiva. Nessa situação, perfeita aqui a subsunção do fato narrado à previsão do artigo 317. Portanto, nós temos aqui uma questão corretíssima. Próxima questão aí na sua tela. Considere a seguinte situação hipotética. Tancredo recebeu para si 2 mil reais entregues por Fernando em razão de sua função pública de agente da Polícia Federal para praticar ato legal que lhe competia como forma de agrado. Nessa situação, Tancredo não responderá pelo crime de corrupção passiva, o qual, para se consumar, tem como elemento do tipo a ilegalidade do ato praticado pelo funcionário público. E aí, questão certa ou questão errada? Será que aqui, a vantagem que o funcionário público ele vai receber é só para, por exemplo, realizar ato ilícito? E aí? Toma muito cuidado com isso, tá bem? Porque existem duas formas de corrupção. Existe a denominada corrupção própria e a denominada corrupção imprópria. Veja aqui comigo que eu vou esquematizar para você no material. Quando que eu tenho a corrupção imprópria? A corrupção imprópria é aquela que justamente visa a prática de ato legítimo. Então, visa a prática de ato legítimo. Exatamente como prevê o enunciado. Olha só o agrado aqui para praticar ato legal. Isso aqui também é corrupção. Isso aqui também é corrupção passiva. Também é corrupção. Só que a modalidade imprópria, que aqui é aquela que visa ato legítimo, ato legal. Agora, a corrupção passiva própria é aquela que vai visar ato ilegal, ato injusto. Então, tem por finalidade a prática de ato injusto. Entendeu? Então tem que tomar cuidado porque na doutrina nós vamos fazer essa diferenciação. Portanto, estamos diante de uma questão errada. Questão errada, porque ele vai responder sim, ato legítimo, se ele recebeu o agradinho ali, a vantagem indevida, ora,
Isso também é corrupção. Maravilha? Tudo bem? Compreendeu esse assunto? Questão bem interessante essa, hein? Vamos lá, próximo enunciado. Haverá crime de concussão caso o agente, ainda que antes de assumir a função pública, tenha exigido para si ou para outrem, direto ou indiretamente, mas em razão da função pública, vantagem indevida. E aí, questão certa ou questão errada? Questão letrinha de lei, tá? E aqui eu vou te dar uma dica muito boa. Aqui, pessoal, você tem a redação do artigo 316 do Código Penal. É exatamente isso que diz o tipo penal que cuida da concussão. Você tem aqui o verbo exigir. Exigir, tá? Olha só, pode ser para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão da função pública. Professor, mas ele ainda não tinha assumido, mesmo antes de assumir a função pública. Diz para nós o artigo 316 que, nesse caso, haverá o crime de concussão. Haverá o crime de concussão. Questão certíssima. Eu quero te dar uma dica muito boa, tá? É muito comum nas provas. Mas é muito comum nas provas, você vai ver isso nitidamente a partir das próximas questões, a questão dos verbos. O verbo exigir, ele tem um tom de coação, tá bem? E o exigir pertence ao 316, pertence à concussão. Quando você olha para a corrupção passiva, você tem ali, ó, o solicitar. Solicitar, receber ou aceitar promessa. Tá bem? Então não pode confundir. Se ele exigiu o funcionário público, opa, concussão. Se ele solicitou, pediu, aí nesse caso, corrupção. Tá bem? Lembra desse detalhe. E ó, não pode confundir também corrupção passiva com corrupção ativa. A corrupção ativa é praticada pelo particular contra a administração pública. Aquele que oferece, promete vantagem indevida. Se você, por exemplo, é abordado numa blitz e oferece propina para o policial, corrupção ativa. Tudo bem? Beleza? Vem aqui então, porque agora a gente vai dar continuidade. Próxima questão. Thelma, funcionária pública, exigiu para si, indiretamente, fora do exercício da função, mas em razão dela, vantagem indevida. Nessa situação, Thelma cometeu o delito de corrupção passiva. Questão absolutamente errada. Lembra aqui, conforme eu acabei de destacar, exigir está no 316. É o núcleo do tipo penal da concussão. Não pode confundir isso, tá bem? Então lembra, sempre exigir, concussão. Exigir, concussão. Solicitou, corrupção. Corrupção passiva. Maravilha? Próxima questão, aí na sua tela. Paulo, engenheiro civil, em razão do exercício de atividade pública, exigiu para si, para conceder o habite requerido por particular perante a prefeitura, o pagamento de certa quantia em dinheiro. Nessa situação, a conduta de Paulo caracteriza o crime de corrupção passiva. Olha como isso cai em prova, pessoal. Cai muito. Exigiu não é corrupção passiva. Isso é situação de concussão. Concussão. Com essa dica que eu acabei de te dar, fica muito fácil daí de enfrentar essas questões, tá bem? Eu falo, sempre cai mesmo essa questão aí do exigir e solicitar, né? Falar que exigir é corrupção, sempre cai isso e tá errado. Bom, o que mais? Próxima questão aí na sua tela. Durante a realização de um patrulhamento ostensivo, um agente de uma autoridade de trânsito exigiu de um motorista a importância de R$ 500 para que não retivesse o seu veículo automotor, que transitava com o farol desregulado. Nessa situação, o agente da autoridade de trânsito praticou o crime de corrupção ativa. Muito menos, né? Muito menos, está completamente errado. Nesse caso, então, nós temos uma concussão. Temos uma concussão. Lembrando que, uma observação complementar aqui, a pena da concussão ela foi majorada, tá bem? Hoje a pena da concussão é exatamente idêntica à pena da corrupção passiva, de 2 a 12 anos. Quem fez essa modificação foi o pacote anticrime. Então a lei anticrime aí alterou o preceito secundário do 316. Agora a pena é de 2 a 12. Antes era menor, era de 2
a 8 anos de reclusão. Tudo bem? Além da multa. Vamos lá. Próxima questão. Roberto, funcionário público, e Bruno, estranho ao serviço público, exigiram, em razão da função de Roberto, vantagem indevida no valor de R$ 8.000. Nessa situação, tendo em vista que o fato de ser funcionário público é circunstância pessoal de Roberto, a qual não se comunica, apenas ele responderá pelo delito de concussão. E aí, questão certa ou errada? Gente, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso aqui, ó, o fato do Roberto ser funcionário público e o Bruno ser particular, tem que tomar cuidado, porque lá no artigo 30 do Código Penal, quando a gente tem ali o tratamento do concurso de pessoas, você vai ver que circunstâncias de caráter pessoal realmente não se comunicam entre os agentes. No entanto, elementares, sim. Se a pessoa tem conhecimento, então, por exemplo, aqui, que o coautor é funcionário público, mesmo ele sendo particular, ele responde como funcionário público fosse. Ambos, nesse caso, são responsabilizados penalmente pelo crime praticado contra a administração pública, tá bem? Então, questão aqui está errada, porque vai se comunicar, sim, ambos responderão pelo delito aqui de concussão. E aí, curtiu? Várias dicas aí fundamentais para você conseguir acertar questões que toquem os crimes praticados contra a administração pública. Em especial, tratamos aqui sobre a concussão do artigo 316 e a corrupção passiva. Uma nota final. Lembra que esses dois delitos são crimes formais. Pela classificação dos delitos, então, o fato deles serem formais, isso traz algumas consequências meio importantes. Por exemplo, se um funcionário público te solicita a propina, isso é corrupção passiva, mas você não precisa entregar o dinheiro para ele, você não precisa entregar a vantagem indevida para esse servidor. Por quê? Porque é crime formal. Lembra que o crime formal, ele aqui apresenta as seguintes características. Ele descreve um comportamento criminoso e também consagra a produção do resultado naturalístico, que é a efetiva modificação do mundo. Só que é dispensada a ocorrência desse resultado naturalístico para que haja consumação. Então, tendo aqui o fato de exigência, no caso da concussão, tendo aqui a solicitação, no caso da corrupção, o funcionário público não precisa receber a vantagem, tá bem? Se ele receber, isso a gente vai conferir daí tratamento lá na dosimetria da pena, porque daí passa a ser exaurimento. Então, dica final aí para você ter anotada no seu material. Gente, esmaga o like aqui, deixa o seu comentário, amanhã a gente volta para dar continuidade. E ó, para quem ficou curioso, essa camiseta aqui, ó, eu comprei no Introcrim, que são os grandes parceiros aí, certo? Quero mandar um abraço pro Ricardo Krug, que é o fundador do Introcrim, e essa camiseta aqui homenageia aqui vários penalistas que eu tenho profunda admiração, né? Professor Juarez Cirino dos Santos, professor Nilo Batista, professor Jacinto e Juarez Tavares. Tenho aí várias obras desses autores. Utilizo para fazer as minhas aulas aqui do canal e sempre recomendo as obras desses autores fantásticos para os meus alunos. Beleza? Forte abraço então, até amanhã. Só esse esclarecimento para quem ficou curioso. Valeu, gente!